Olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Eu sou Laércio de Mello e quero lembrá-lo, veja os seus compromissos ali no Classroom, questão da presença, por exemplo, certo? Fique atento, vá lá, sempre marque, fique atento às aulas que vão chegando, às atividades que você tem que fazer e assim vamos superando esta etapa da pandemia. Aula de hoje, nossos objetivos: relacionar e explicar o surgimento e o aumento dos movimentos nacionalistas e da xenofobia na Europa, nos Estados Unidos, claro, com movimentos migratórios, né? O cara sai do seu lugar de origem e vai para outro. Quando você faz isso porque você quer, porque você acha que lá é melhor, é uma coisa. Agora, quando me obrigam a sair do meu ponto que eu vivo, meu local de vivência com meus amigos, eu perco a terra natal. E segundo Eurípides, não há dor maior no mundo do que se perder a terra natal, como diz a frase da página da ONU que trabalha com refugiados. Origem do termo xenofobia. Importante que você grave isso, certo? É uma das definições. A ideia é parecida para todo mundo que tenta definir, mas isso aqui é só para a gente construir um pensamento e você anotar. O termo xenofobia provém do conceito o quê? Xenos, estrangeiro, de fora, né? E fobia é medo, ou seja, a xenofobia, medo do diferente, ódio, receio, hostilidade, rejeição ao estrangeiro. Eu penso que eu sou melhor do que ele e ele não pode vir aqui, não pode participar comigo, como se o mundo tivesse limites, como se o ser humano fosse um diferente do outro, não existisse apenas um tronco para o ser humano. Perfeito? Então, por favor, quando você pensar em xenofobia, pense em ódio, receio, hostilidade, rejeição para aqueles que são estrangeiros, para aqueles que são diferentes de mim. Perfeito? Para fixar esta ideia, xenofobia é uma ideologia, você pode também dizer isso, uma ideologia que consiste na rejeição a identidades culturais que não são a minha, que não é a minha, essas identidades que não pertencem para mim. Pode-se dizer que esse tipo de discriminação se baseia no preconceito histórico relacionado à religião, à cultura, à nacionalidade, que leva um xenófobo a quê? A segregar, a separar, a rejeitar. Saia daqui você não pertence a este local. Não se misture comigo, você é, entre aspas, pior, você é ruim, então eu não quero você aqui. Maluco essa ideia, né? Assustador que em pleno século XXI o ser humano tenha esse tipo de atitude. Vamos lá, esse tema é extremamente comum, se você for analisar o número de questões que já se cobrou sobre isso em Enem, universidades federais, estaduais, é grande. Às vezes a palavra xenofobia ela está implícita, não precisa aparecer de maneira explícita no texto. Por isso que você tem que saber a ideia. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação define a xenofobia como qualquer distinção, exclusão ou preferências. Lembre-se, essas preferências fundadas, seja na raça, que já é um termo duvidoso, na cor, na descendência. Qual que é a tua descendência? De onde você veio? Ou na origem, na nacionalidade étnica, que tenham por fim o efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo, o exercício e igualdade de condições. Repito, é assustador, em pleno século XXI, ainda se debata, precisa ser necessário dizer que xenofobia não é algo aceitável, é algo que nós temos que descartar, nós temos que condenar. Para você pensar e para você avaliar esta ideia, veja comigo, diz assim a nossa questão: um dos principais
traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional. Vamos lá, pensa bem nisso. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é o quê? A migração internacional, que recria conflitos espaciais. Lembra daquilo que eu falei há pouco sobre estar implícita a palavra? Então, isso recria conflitos espaciais. Agora, baseado nisso que eu acabei de argumentar, baseado nessas descrições que nós acabamos de falar, você vai elaborar um texto que explica o tipo de migração que criam conflitos espaciais, certo? De diferentes ordens. Quais são essas causas desses conflitos? Com você, faça um texto.
que você respondeu? Lembra que recria conflitos espaciais? Aqui você já pensou na palavra xenofobia, certo? De diferentes ordens. Que pode ser desde a religião, a questão da cor, da raça, da etnia, assim por diante. Você elaborou esse texto e você deve ter escrito algo parecido com isso aqui, ó. São as migrações forçadas, isso é verdade, que acontece pelo aumento global do desemprego, da miséria e também que vai aflorar o nacionalismo e a xenofobia. Na Europa é muito comum isso. A pessoa não ser aceita porque ela é diferente. Você veio de onde? Da África? Não te quero. Você veio do Oriente Médio? Também não te quero. Está fazendo o que aqui? No meu espaço. Por isso que a alternativa diz conflitos espaciais. A pessoa do seu local, por exemplo, o espanhol, o alemão, o italiano, ele não quer a pessoa que vem do norte da África ou do Oriente Médio ou da Turquia. Porque está invadindo o meu espaço e pode tomar o meu emprego, pode tomar o meu trabalho. E como uma parte dessas pessoas vão para a rua, estão em condições debilitadas, acabam acontecendo furtos e outros pequenos crimes, acaba gerando em manchetes de TV uma grande exploração por parte daqueles que têm ideias ligadas à xenofobia, aversão ao estrangeiro. Pense que no Brasil isto não é diferente. Relacione isso que a gente pensou para a Europa, relacione para o Brasil. A situação é muito marcante nesse sentido. O Brasil, que há pouco tempo se mostrava um país receptor, de repente teve aflorado ideias ligadas à xenofobia. Olha só, vamos lá, o texto aqui está em inglês, mas você consegue matar esta charada. Olha que interessante essa charge. Olha em cada quadrinho, por favor. Go back to Africa. Volte para a África. Go back to México. Volte para o México. Então, um estadunidense falando para o descendente de africano, volte para a África. E o estadunidense, go back to México. Volte para o México. Você pulou o muro. Para quê? Aí ele chega para o índio. Go back. Para onde? Volte para onde? Assustador isso, né? As pessoas não percebem que ela está ali também como um de fora. Não, mas o meu avô veio para cá para trabalhar, o meu bisavô veio para cá para trabalhar. E as outras pessoas vão para lá para fazer o quê? Os mexicanos vão nos Estados Unidos para fazer o quê? Eles querem um trabalho, eles querem crescer na vida, eles querem uma condição melhor da vida. Os africanos, quando saem do norte da África e vão para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar, porque não tem uma condição de vida, eles vão para tentar melhorar. Então esta charge, ela é muito marcante. Eu tiraria uma fotografia mental, imaginou nós brasileiros expulsando também? Volte africano para a África, volte mexicano para o México. E quando você chega para o índio olha para você e vão mandar você para onde? Essa charge é muito interessante, ela marca bem as nossas atitudes. Embora esteja em inglês, reforço, pense que isso pode estar escrito em português. E aqui, o africano pode ser de qualquer outro país, o mexicano pode ser de qualquer outro país. E aqui pode estar escrito em qualquer língua, seja em português, em espanhol e assim por diante. As migrações tradicionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes na problemática racial, visto como um dilema também mundial. Esse é um dilema mundial. Por que é um dilema mundial? Há pouco tempo, antes da Revolução Industrial, antes de você ter uma máquina que empurra um navio, sem ser o remo, sem ser a força do ser humano, sem ser o vento, você se deslocar era muito lento, era muito demorado. Então fazer grandes migrações eram mais complexas. Hoje, você entra no navio, em pouco tempo você já está no destino. Você entra no avião, em poucas horas você já está no destino.
Por isso que se tornou um dilema mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para os lugares próximos e distantes, envolvendo o quê? Mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida, em padrões de trabalho e valores socioculturais. Porque quando o migrante chega, ele não tem a mesma cultura, ele não tem a mesma religião, ele tem uma outra relação com o trabalho e isso gera conflito. Um exemplo simples. Um haitiano no Brasil. Ele chega falando inglês e francês. E ele consegue até, entre aspas, tirar o emprego daquele brasileiro que não teve a oportunidade de estudar. Claro que gera um conflito. É responsabilidade de quem resolver isso. Claro, nossa como cidadão, minha como cidadão, para nós pensarmos numa solução. O problema não é tão simples assim. Então deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. O pessoal do norte da Europa do norte da África vai para a Europa, porque fala a mesma língua. Mas nem sempre, às vezes eles se deslocam para outros países, a qual não é nada familiar. Isso gera muito atrito. A mobilidade populacional na segunda metade do século XX teve um papel importante na formação socioeconômica de diversos estados nacionais. Pensando nisso, eu quero que você elabore um texto para explicar uma razão para os movimentos migratórios na última década. Ah, mas você acabou de falar. Você esquece. Se você escrever, você registra. Então, por favor, sua vez, elabore um texto que explique as razões dos movimentos migratórios nas últimas décadas. Materialize este conhecimento. Vamos lá.
O que você escreveu sobre as razões que levam as pessoas a migrarem nas últimas décadas? Reforço, ter escrito é importante. A habilidade da escrita é diferente de você só ouvir. Às vezes o aluno fala para mim, mas eu entendi o que você falou. Ótimo, perfeito. Se você tem uma memória de elefante, o que é raro, tudo bem. Mas aqueles que não têm precisam anotar. Então você deve ter escrito algo assim, a busca de oportunidade de trabalho, certo? E nos últimos tempos tem aumentado a barreira contra a imigração. Os montes essas barreiras têm que aumentar. Este aqui é um exemplo muito interessante. Este aqui você já deduz, né? Que lado que é este? Essa aqui é uma foto no México e nos Estados Unidos. E esta imagem foi feita de qual lado? Claro que foi feito do lado mexicano, né? Essas cruzes aqui estão representando as pessoas que morreram na fuga, tentando ir em busca de condições de trabalho. Morreram por causa dos coiotes que não cumpriram o trato. Coiote é aquele cara que serve de guia para tirá-lo do México, atravessando o deserto. Tem um filme, um deles, né? Vou citar aqui, Um Dia Sem Mexicano. Um Dia Sem Mexicano, que acontece na Califórnia. O que aconteceria com esse estado se de repente os mexicanos resolvessem sair dali ou não trabalhassem? Parava o estado, que eles fazem o trabalho pesado. E tem outro filme interessante sobre isso também, que inclusive é com uma brasileira, Alice Braga, que é Território Restrito. Dos filmes que você pode pensar sobre o conflito no México. Olha essa outra imagem aí. Qual que é você já deduz, né, qual que é a cidade mexicana e qual que não é, qual é os Estados Unidos nesse caso, né? Um muro, uma linha que separa os dois países. Veja, todas as fronteiras são políticas, certo? Seja usando um rio, seja usando uma montanha, ou seja, a chamada fronteira seca, como é este caso. Parte do México com os Estados Unidos é o chamado Rio Grande, que separa os dois países. Mas outra parte são latitudes, são longitudes. E esses pontos são as fronteiras secas, então construiu-se um muro. E a ideia é aumentar, ampliar este muro. São discursos políticos que se intensificam nos últimos anos. Fique bem atento a este detalhe. O muro construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México é símbolo da política anti-imigração. Eu não gosto da palavra norte-americana, mas como eu peguei esse texto ipsis literis, usamos. Porque norte-americano é o mexicano, é o canadense e é o estadunidense. Então, o México é símbolo da migração, da anti-migração estadunidense, no espaço contra os chamados coiotes, no esforço contra os chamados coiotes, responsáveis por atravessar de maneira clandestina. Falei antes, né? Esses coiotes que às vezes não cumprem o seu prazo, sua promessa. Washington, entenda aí o governo dos Estados Unidos, começa a estabelecer barreiras físicas. Perceba que este debate aconteceu na eleição que o Trump foi eleito e na sua tentativa de reeleição, o debate também foi aflorado. Deixamos ou não deixamos entrar? Aumentamos ou não aumentamos a fronteira em nosso país para que ele não seja invadido por pessoas de fora, por estrangeiros? Este quiz para você pensar. Em novembro de 2014, a Alemanha celebrou 25 anos da queda do Muro de Berlim. Olha um contraste, né? Enquanto os Estados Unidos vem aumentando, a Alemanha celebra a queda do Muro de Berlim. A Alemanha era o país que separava e agora a Alemanha passa a ser, entre aspas, o país que une. Apesar do tempo decorrido dos investimentos realizados, ainda persistem muitas diferenças entre as porções oriental e ocidental. Lembra, tinha Alemanha capitalista e Alemanha comunista.
e como persistem essas diferenças. Uma prioridade da plataforma política do Partido Nacional Democrata alemão, é claro, da extrema-direita alemã, é a adoção de severas restrições à imigração, ou seja, a entrada, lembre-se, e migrantes, tem que diferenciar aí. Com base nessa informação e na análise dos mapas, a porção oriental do país possui atualmente como característica social marcante níveis elevados de quê? Lembre-se, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, dividido em duas, quando a gente perceber isso no mapa. Vamos lá? Sua vez. O que você respondeu? Ó, se é extrema-direita, o Partido Democrata, embora use o termo nacional-democrata, esse pessoal tem um sentimento xenófobo. A xenofobia é muito forte. Inclusive, a seleção alemã, olha o que ela fez. Essa fotografia, num jogo onde ela diz, aqui está traduzindo o Fremdenhass, está dizendo o seguinte: somos contra a xenofobia. Nós, jogadores, somos contra a xenofobia. Aliás, você olha as seleções europeias, não só a seleção alemã, você percebe uma diversidade de fisionomia, de cor de pele, porque esses jogadores são descendentes de muitos outros povos, principalmente os africanos e do Oriente Médio, que a Europa colonizou, que a Europa explorou e hoje tenta dizer que eles são refúgio, que eles não devem ser aceitos em seus países. Mais um aqui para nós pensarmos. Veja lá, um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado A, B, C ou D. Com você. O que você respondeu? Se você colocou aumento global do desemprego, que gera miséria das nações de baixo índice de desenvolvimento humano. É dramático isso. Você percebeu a contradição que o mundo vive, né? Nós produzimos cada vez mais coisas pelo avanço tecnológico. Só que essa produção é feita por máquinas, exige um alto nível de conhecimento, de escolaridade. Quem não tem esse conhecimento, quem não tem essa escolaridade, é dispensado. E essas pessoas vão para onde? Elas vão numa busca de um local desenvolvido que possa dar a ela um trabalho de quarta ou quinta categoria, de limpeza, de construção civil e assim por diante.
O mundo vive um conflito muito grande nesse sentido. O que vai acontecer com o trabalho no futuro breve com o avanço da tecnologia? Vamos conseguir fazer a tecnologia trabalhar e deixar o ser humano mais feliz? E não segregar e não expulsá-lo? Não podemos fazer o que os ludistas fizeram. Quebro tudo, mas eu tenho que, como cidadão, buscar uma resposta política para essa questão que o desemprego traz com a tecnologia. Isso é espetacular. Exemplo, uma máquina que colhe cana faz o trabalho de 100 pessoas. Mas aquelas pessoas têm que ficar colhendo cana? Não, o trabalho de colher cana é extremamente desgraçado, com toda a força que esta palavra tem, porque as pessoas não chegam aos 50 anos, ela vai morrer muito antes disso cortando cana. Mas eu tenho que dar condições para que essa pessoa que cortava cana, foi substituída por um trator, poder fazer um trabalho digno. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Por isso que esse tema faz parte do seu material. E essa frase aqui não adianta você decorar. Pelo aumento global do desemprego, que gera miséria às nações de baixo índice de desenvolvimento humano. E qual a solução que nós vamos dar como humanidade, como seres humanos? Então, o discurso de ódio que busca incitar a violência, segundo a ONU, e hostilidade e discriminação está aumentando de forma drástica, assim como a violência contra mulheres, contra crianças, contra crenças, contra pensamentos que são distintos do meu. Esse alerta que a ONU faz nesse texto, principalmente aqui nessa primeira frase. Claro, tem questões sexuais e assim por diante. Precisa ser revisto. Por isso que o tema está presente, não para você memorizar, mas para você pensar e poder agir, para que nós, junto com os governantes, possamos dar uma solução humanitária. Em várias partes do mundo, esses direitos humanos estão sendo reforçados por ataques a movimentos pela causa. A pessoa trabalha recolhendo refugiados, ela é atacada. Então tem que ser revisto. Por que acontece isso? A instituição que cuida dos refugiados é atacada, que cuida de crianças abandonadas é atacada. Então precisa ser revisto como a questão de cidadania. Tratados internacionais como o Estatuto do Tribunal Penal Internacional estão sendo denunciados e fundos para a organização de direitos humanos estão sendo reduzidos. Os direitos humanos que recebiam fundos para cuidar dessas pessoas estão ficando de lado, segundo a ONU. O órgão pediu aos governos que reconheçam, abre aspas, um mundo que repudia os valores fundamentais dos direitos humanos, abandona padrões estabelecidos. Não pode continuar, nós temos que pensar nisso. Olha essa questão para você pensar. Analise-a. Analise a imagem, de um evento cerimonial em que a seleção irlandesa de rugby foi recebida pela rainha da Inglaterra, rainha Elizabeth II. E um dos atletas da delegação se recusou a cumprimentar a rainha. Considerando os aspectos políticos e culturais nacionais, levante a hipótese que levaria o atleta da seleção não cumprimentar a rainha. Por quê?
O que você respondeu sobre essa imagem icônica do cara que não queria cumprimentar a rainha? Se você falou que ele deveria ser da Irlanda do Norte e ele achou isso uma forma de chamar a atenção do mundo, que a Irlanda do Norte quer se separar da Inglaterra, quer seguir o seu destino, porque eles se acham rejeitados em relação à Inglaterra, você acertou o seu encaminhamento. Exatamente esta ideia que o atleta de rugby falou, ó, não vou te cumprimentar, rainha. Isso é uma afronta para um governante, que a gente sabe que tem um conflito religioso entre os irlandeses, né, Irlanda do Norte, que é ligada ao catolicismo, e a Inglaterra, que é ligada ao protestantismo. E isto gera muito atrito entre os dois países, principalmente com a ideia do Brexit. E a ideia do Brexit envolve muitas situações, inclusive a questão da xenofobia. E a nossa retomada é exatamente essa aqui para você pensar. Volte para a África, go back to Africa. Volte para o México. E daí, se for contra o índio, se você estiver frente a frente ao índio, se coloque no lugar dessa charge. Vale a pena pensar sobre este assunto, porque ele é sim importante. Bons estudos e até a próxima aula.